Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, Aleluia. capítulo 3, versículos 15, 16, 17 e 18. 2 Reis, capítulo 3, versículos 15, 16, 17 e 18. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim. Vou me organizar aqui. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado, os vossos animais. Ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Coloque sua mão sobre o seu coração nessa noite. Vamos fazer mais uma oração. Essa para que o Espírito Santo venha tomar a sua mente, para que você leve essa palavra para a sua casa, para o seu coração, te encha de esperança, amém? Deus maravilhoso e bendito, Deus poderoso e santo, nós somos a tua igreja, nós já adoramos, nós ofertamos, nós recebemos os visitantes e agora nós ouvimos 2 porções da tua palavra e vamos para mais uma, Senhor. Fala conosco de maneira abundante, poderosa, tremenda, Senhor. Que o nosso coração te escute com toda a nossa alma, Senhor, e que nós possamos te adorar em espírito e verdade. Que essa palavra produza esperança, fé, coragem, ousadia, Senhor, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu te contar o que é que está acontecendo aqui. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma história muito interessante. A Bíblia vai dizer que existia um rei de Israel chamado Jorão. Esse rei de Israel resolveu fazer aliança com o rei de Judá. O rei de Judá era crente e o nome dele era Josafá. Jorão não era crente, mas Josafá era. E a Bíblia vai dizer que ele não fez aliança só com Josafá. Ele fez aliança com o rei de Edom. Então nós temos 3 lugares, 3 reis e uma aliança. Nós temos o rei Jorão de Israel, o rei Josafá de Judá e o rei de Edom, que a Bíblia não vai dizer o nome. Por que é que eles se uniram? Eles se uniram para ajudar o rei de Israel. Antes desse episódio, Israel governava um povo chamado Moabitas. Os Moabitas pagavam imposto para Israel. Quando o rei de Israel morreu e assumiu o rei Jorão, a Bíblia vai dizer que os Moabitas se revoltaram e não quiseram mais pagar imposto e agora vão armar uma guerra contra Israel. Eles estão agora vindo preparados contra Israel para uma guerra. Israel se sente despreparado e vai se juntar. Embora o rei de Israel não fosse crente, bobo ele não era. O que é que ele fez? Ele falou: eu vou me juntar com crente. Porque quando a gente se junta com crente, Deus fala com a gente. E aí ele chamou o rei Josafá. O rei Josafá era um rei crente, temente a Deus, servia ao Senhor com o coração voltado a Deus. Mas nesse dia, Josafá vai partir para a batalha sem antes orar. Ainda bem que Deus visita os crentes na terra dos viventes. Aleluia. Eles vão partir para a batalha e vão pelo caminho do deserto de Edom. Então nós temos 3 nações que estão indo contra os Moabitas. Uma das nações é crente. A Bíblia vai dizer que eles estão passando pelo deserto e se passam 7 dias. Mas eles não oraram, eles não se prepararam e eles estão enfrentando uma batalha no meio do deserto. O que é que vai faltar? Vai faltar o essencial, vai faltar água. E alguém consegue
por um período de tempo, porque eles enchem as corcovas de água e dura um tempão aquele abastecimento de água para eles. Mas a Bíblia vai dizer que eles saíram e eles não levaram água. Há um perigo muito grande quando a gente vai para a guerra sem levar água. E a gente já sabe que a água da vida é Jesus. Não entre em nenhuma batalha sem levar água. Acabou a água, 7 dias eles estão desesperados. O rei de Israel, que foi o que convocou os amigos, que não era crente, ele começa a murmurar, porque é isso que pessoas despreparadas fazem. No meio da batalha não está preparado, não orou, não buscou a direção de Deus, então está murmurando. E aí ele começa a dizer: olha, o Senhor juntou esses 3 reis para dar a gente na mão dos moabitas, nós vamos morrer. Não serve a Deus e está cobrando Deus. E aí a Bíblia diz que Josafá, crente, temente, vai se lembrar que Deus usa profeta. E aí Josafá vai perguntar para aquele rei de Israel: não tem nenhum profeta aqui para a gente perguntar para o Senhor o que nós devemos fazer? Sempre há tempo de buscar a Deus. Glória a Deus. Pode ser que você entrou num negócio que você não devia ter entrado, mas há tempo de buscar a Deus. E aí Josafá vai perguntar: tem algum profeta? O servo do rei de Israel vai dizer: tem sim. Tem um homem chamado Eliseu. Sabe quem é Eliseu? Eliseu é aquele que molhava a mão de Elias. A Bíblia vai dizer. O que isso significa? Eliseu é aquele que andou. Eliseu é aquele que aprendeu com Elias quem é Deus. Glória a Deus. Nós somos o resultado daquilo que nós vivemos. Eliseu era o resultado de uma vida com Deus a partir de Elias. Quem é que está direcionando você? São os seus amigos que não tem nada de Deus? Ou você está andando com gente de Deus, que fala de Deus, que respira Deus e que traz Deus para a sua vida? Olha aí. Quem você está andando? A Bíblia vai dizer que Elias um dia estava lá no Monte Horebe. Vamos recapitular a história, como é que Elias e Eliseu se encontraram? A Bíblia vai dizer que Elias estava no Monte Horebe, triste da vida, porque Jezabel queria matar ele. Jezabel é mãe desse rei de Israel aí, ó, que não era temente a Deus, juntou os outros para matar, sem orar. Aí Elias vai estar lá triste, chorando, e Deus vai falar o quê? Ô Elias, para de chorar. Ei, chega disso aí, Elias. Desce o monte Horebe e você ainda vai encontrar 2 reis e ainda vai ungir o teu sucessor. Porque a gente acha que o dia da dor é só para chorar, mas Deus não nos permite ficar só chorando. Deus está nos dizendo: desce e vai agir, porque eu estou trabalhando. Aleluia. E aí Elias desce e está passando pelo meio da lavoura e está vendo lá um moço que está perto dos bois. Quem é esse moço? O Eliseu, o profeta que eles vão consultar agora. Elias andava com uma capa. Capa significa autoridade. Elias não falou nada. Elias passou por Eliseu, lançou a capa dele e foi embora. Sabe o que Elias estava dizendo? Eliseu, eu tenho algo de Deus. Você quer? Então me segue. Você quer algo de Deus? Então segue quem segue Deus. O que Paulo dizia? Sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Me imita porque eu sei quem eu estou imitando. E aí Eliseu não deixou a oportunidade passar. Juntou a capa, beijou o pai, beijou a mãe, deixou os boi lá, queimou os boi, fez um churrascão porque ele era crente, ofereceu os bois do churrasco para todo mundo e disse: pai, mãe, a partir de hoje estou indo embora, porque Deus tem um negócio na minha vida. Só serve a Deus quem tem coragem de deixar coisa para trás. Se a gente não deixar nada para trás, a gente não vai viver o melhor de Deus. Eliseu deixou pai, deixou mãe, deixou bois, deixou uma profissão e foi seguir a Deus. Você quer servir a Deus de verdade, então tem que deixar coisa para trás. Deus. Olha aí. E aí ele deixou e foi seguir Elias. E a gente sabe que Elias vai ser arrebatado, levado ao céu. Mas Eliseu ficou. E Eliseu agora é o grande profeta de Israel. E tudo que Deus fala através de Eliseu, Deus faz. É por isso que o rei Josafá, um dos 3 reis, perguntou: não tem ninguém de Deus aí? Mas um homem e uma mulher de Deus são conhecidos. Aleluia. Aleluia.
Eles batem na nossa porta para pedir oração, para pedir clamor, para pedir ajuda. E é isso mesmo que nós temos que ser. Referência de ajuda, referência de socorro, referência de alívio. É isso que é homem e mulher de Deus. É verdade. Glória a Deus. E aí eles vão lembrar que tem Eliseu. Vamos lá, os reis se juntam e vão com toda a energia que ainda tem, que sobrou, até Eliseu. Quando chega Jorão, Eliseu diz assim, ó, o que você está vindo atrás de mim? Você não tem os seus deuses aí? Pergunta para os deuses dos seus pais. Mas Eliseu olha bem e vê que Jorão não está sozinho, tem um crente. Eita, que diferença faz um crente no meio dos incrédulos. Tem um crente ali, tem Josafá. Eliseu fala assim, ó, eu vou falar, mas não é por causa do Senhor, é por causa do Josafá. Eu vou falar com você, é por causa daqueles que você fez aliança. Eu vou falar, é por causa dos crentes. Deus fala com crente na terra dos viventes. Eu gosto dessa frase. E aí vai falar. Sabe o que Eliseu? Eliseu não é bobo? Ele faz o quê? Ele fala assim, ó, traz um músico para tocar. É isso que é tangedor, é um instrumentista. É um músico que toca. E hoje nós já ouvimos falar sobre água e sobre adoração. Sabe por que Eliseu mandou chegar um músico? Porque toda vez que tem um músico adorando a Deus em espírito e em verdade, Deus está presente na adoração. Glória a Deus. Deus está presente o tempo todo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas na adoração Ele se revela à igreja. Eliseu sabia que se o coração do povo, se o coração dos reis, se o coração de Eliseu estivesse quebrantado pela adoração, Deus desceria e falaria com os seus. E é tão verdade que a adoração é poderosíssima. O que a gente vê? A gente vê que quem adora na Bíblia Sagrada não volta para casa igual. A gente viu aquela mulher, ela derramou lá o unguento na cabeça, nos pés e adorou Jesus de um jeito tão lindo que a Bíblia vai dizer que o Senhor falou assim para ela, ó, aonde se pregar essa palavra, vão lembrar de você, porque a sua adoração é reverência. Eu não quero ser qualquer crente, eu quero ser um crente que adora como referência. A pessoa vai dizer, eu quero adorar como a irmã adora, eu quero adorar em espírito, eu quero adorar em verdade, eu quero adorar de verdade, eu quero sair da minha casa desejoso de adorar a Deus. E aí Eliseu vai mandar vir um músico tocar, porque a adoração mexe com o coração de Deus. Enquanto o músico toca, a mão do Senhor desce sobre Eliseu. Sabe o que isso significa? Enquanto o louvor vai sendo tocado, Deus derrama profecia. Enquanto o louvor vai sendo ministrado, Deus derrama profecia. Renata, você está falando isso sem base bíblica? Não, eu vou te dizer. A Bíblia vai dizer que Davi tocava. Enquanto Davi tocava, o espírito maligno que estava em Saul saía. O louvor liberta. O louvor liberta. E que mais, Renata? O louvor é tão maravilhoso que a Bíblia vai dizer que Saul está descendo lá. O rei Saul ainda não era rei, tinha acabado de ser ungido, mas não tinha assumido o trono. Ele está descendo e ele vai encontrar o profeta. E o profeta está fazendo o quê? Tocando e profetizando. O louvor traz profecia para a igreja. O louvor prepara o ambiente da igreja para ser um ambiente profético. É por isso que a gente canta primeiro e prega depois. Glória a Deus. E aí Elias trouxe um músico. E o músico está tocando e a mão do Senhor desce. A revelação chega. E sabe o que vai acontecer? Deus vai dizer duas coisas para aqueles reis. E são duas coisas que Deus quer falar para a gente nessa noite. Meu Deus. A primeira coisa é, não vai ter chuva, não vai ter vento, mas vai ter água. Cava a cova que vai ter água. Não vai ter chuva, não vai ter vento, mas vai ter água. A primeira coisa que Deus está te dizendo é, você não sabe de onde vem, mas que está vindo, provisão de Deus está vindo. E o que eu faço, Renata? Eu cavo a cova. E o que é cavar? É fazer um buraco. E o que é fazer buraco? É se esforçar, é fazer a sua parte. E como é que crente cava a cova? Crente cava a cova jejuando. Crente cava a cova vindo no culto. Crente cava a cova adorando. Crente cava a cova acreditando. E o que é que Deus mandou Eliseu falar? Ó, rei, lá no deserto, lá mesmo, naquele lugar, você cava um monte de buraco fundo, de cova, porque não vai ter vento, não vai ter
Cava hoje que Deus coloca lá dentro. Glória a Deus. Cava hoje orando que Deus coloca lá dentro. Glória a Deus. Eles precisavam ser supridos de água. Sem água não dava para continuar. Então Deus preparou para eles água. Eu vou te contar já como. Eles tinham que cavar o buraco porque ia vir água no deserto para eles beberem e continuarem a batalha. E vamos guerrear. Aleluia. Mas Deus não falou só isso. Deus disse, e isso é pouco aos olhos do Senhor. Está aqui, ó, a gente leu. Ó, capítulo 3, versículo 18. Ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Deus não vai dar só água. Aleluia. Deus também vai dar vitória. Oh, aleluia. O que é água? É suprimento, é provisão, é o que você está precisando. E o que é vitória? É Deus dando além do que você pediu. É Deus garantindo que você vai vencer no final desse processo. Hoje Ele te dá água, no final das contas Ele te dá vitória. Deus vai dar água e vai dar vitória. Glória a Deus. Deus vai suprir a necessidade e vai fazer você sair vencedor. Eles mereciam? Não se planejaram, não tinham água, não tinham orado. Agora resolveram buscar a mão de Deus. Mas Deus é misericordioso. A gente não merece não, mas a graça do Senhor nos abençoa. A gente não merece, mas a misericórdia do Senhor nos abençoa. Tá lá os 3 reis. Foram lá consultar Eliseu. O músico tocou, o Espírito do Senhor veio sobre Eliseu. Eliseu agora está profetizando. E a profecia é: vai ter a água, vai ter o que você precisa e vai ter a vitória que você nem pediu. Todo dia que Deus faz isso? Não. Só o dia que Ele quer. E aí o que é que vai acontecer? Vamos lá. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: vocês vão ferir os moabitas de tal maneira que eles não vão conseguir vir contra vocês. Vamos entender o que aconteceu? Eliseu disse: cavem as covas no deserto, vai vir água de onde vocês não imaginam, e depois da água vem a vitória. Amém. Aqueles reis foram embora com a resposta de Deus. Você veio de buscar uma resposta de Deus. E a resposta de Deus é: faz a sua parte, que Deus está suprindo de onde você não imagina. A resposta de Deus é: jejua, ora, acredita que Ele faz. É essa a resposta de Deus para nós. E além de fazer, Ele vai fazer a gente sair vitorioso. Eita Deus, aleluia. E aí, o que aconteceu, Renata? Aconteceu que naquele mesmo dia, os reis voltam lá para o campo de batalha com a resposta de Deus na mão. E aí eles começam a dizer: pessoal, bora cavar. Cava a cova aí que Deus vai preparar água. No meio do deserto é fácil cavar? É arenoso, não é fácil cavar. É esquisita aquela areia, é deserto. Mas Deus está dizendo: cava. Não está fácil, mas cava. Não é fácil, mas cava. Não está fácil vir de sexta-feira, você está cansado. Um monte de coisa acontece, mas vem. Quanto mais você vem, mais fundo fica a cova. E quanto mais fundo fica a cova, sabe o que Deus faz? Deus enche mais de água. O que isso quer dizer? Que se você se esforçar, o Senhor vai olhar para o seu esforço e vai encher você de água. É difícil. Hoje aconteceu de tudo naquela casa para não chegar aqui, mas o Senhor me trouxe porque eu vim cavar a minha cova hoje para encher de água. E aí eles cavaram, cava, um monte de cova. Se alguém tivesse dito para mim: ó, cava que vai encher de água e vai virar suprimento para vocês, mas eu tinha virado uma pinga e tinha cavado era um monte, doidinha, cavando, porque logo vem água. Mas tem um detalhe: não vai chover. Como é que vai vir água se não vai chover? Não tem vento trazendo nuvem. Da onde é que vem essa água? A Bíblia vai dizer que no dia seguinte, então eles foram embora da presença de Eliseu, cavaram as covas, fizeram a parte deles. No dia seguinte, os sacerdotes estão no meio da batalha ali e eles vão oferecer uma oferta a Deus. Todos os dias pela manhã, os sacerdotes tinham a obrigação de oferecer um animal a Deus. Era uma oferta de manjares. Está escrito aqui, ó.
20. E sucedeu pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom. Eita Deus! Eles cavaram, os sacerdotes ofereceram, e de repente, ninguém sabe de onde, mas sei que está descendo água lá do caminho de Edom. Sabe o que aconteceu? Tem um monte de gente tentando explicar, e alguns historiadores vão dizer que em algum lugar choveu demais e aquela água da chuva de lá vem descendo. Eu não sei o que aconteceu, mas Deus abriu uma comporta onde Ele quis e desce água, e eles estão olhando e não está chovendo, é água que está vindo da terra, não está brotando, está vindo de algum lugar, e que lugar é esse? É a vontade de Deus. Da vontade de Deus sai água para mim e para você. Da vontade de Deus sai o que eu preciso e o que você precisa. Da vontade de Deus está descendo aquilo que você está buscando. Está descendo água, não é do céu. É como se eles olhassem na rua, viesse uma enxurrada. Da onde vem essa água ninguém sabe explicar, só está dizendo que está vindo do caminho de Edom. E olha como é interessante, a Bíblia não diz que inundou o lugar, porque como é que acontece uma enchente? Vamos entender, para a gente fazer um paralelo com o que Deus fez aqui. Como é que acontece uma enchente? A enchente acontece porque chove demais, os rios transbordam, aquela água sobe e vai escoando por onde quer, por onde passa, porque a água não vê barreira, a água não vê limite. Isso é enchente. Chover demais, encher e transbordar os rios e a água subir e vir descendo por caminhos. Mas a Bíblia não falou que choveu. Disse que não ia chover. Eu não sei de onde veio essa água, mas é como se a gente olhasse a água e viesse na rua. E sabe o que é mais interessante? O versículo não vai dizer, o versículo seguinte, que inundou. Não vai inundar. A água vai passar e vai entrar nos buracos, nas covas. A água passa, mas não destrói, porque a vontade de Deus não destrói, a vontade de Deus edifica, a vontade de Deus supre, a vontade de Deus nos abastece, a vontade de Deus não é para destruir, a vontade de Deus é para preencher. Deus está preparando água viva que vem do trono de Deus para preencher tua alma, o teu coração, as tuas necessidades, a tua vontade, aquilo que você realmente precisa. A água desceu, encheu o buraco e foi embora. Passou. Ninguém se machucou, ninguém morreu afogado. Mas Deus tem um mistério nessa água e nós vamos continuar vendo agora. A Bíblia vai dizer que encheu as covas. E depois que as covas foram cheias, aquela água foi descendo e indo embora. Não matou ninguém, não afogou ninguém, encheu a cova e passou. Mas lá no exército inimigo dos moabitas, era de manhãzinha isso tudo. E de manhã a gente sabe que o sol, ele vai fazer com que a água tenha uma cor. Imagine você, a cor da terra, do deserto, da areia do deserto, eles estão no campo de batalha de deserto. E aí bate a luz do sol. A Bíblia vai dizer isso, eu vou ler com você já já. O exército inimigo está vendo que está descendo uma água. Mas quando eles olham, não é água. Eles olham para aquilo lá e conforme a luz do sol bate na água, a cor da água fica a cor vermelha de sangue. O exército inimigo está olhando a água que abençoou o povo de Deus e está dizendo, pera lá, aquilo não é água, é sangue. Eles estão achando que aquilo que está descendo é sangue dos adversários que se mataram. E aí o Senhor me trouxe uma tradução para essa situação, para a minha e a tua vida. Quando Deus supre a nossa necessidade, o que o inimigo vê não é água, é o sangue do Cordeiro na nossa casa. O que o inimigo vê é o sangue do Cordeiro derramado na nossa cabeça até a planta do nosso pé. É Deus guardando, é Deus salvando, é Deus curando. É o sangue de Jesus fazendo a obra que eu não posso, que você não pode. O inimigo olhava e não via água, era sangue. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus tem poder para nos guardar, para nos purificar, para nos preservar. E aí eles estão olhando e estão dizendo entre eles, os inimigos, eita, tá descendo sangue. Aqueles reis lá se juntaram, devem ter tudo se matado. Vamos subir que nós vamos ganhar, nós vamos arrasar. O exército inimigo olhou para o sangue e achou que podia subir.
Só que eles não sabem que sangue não é morte, é vida. Só que eles não sabem que o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, a morte do Senhor nos trouxe vida. Aleluia. É uma lógica que só Deus tem para dar para nós. Morrer garante vida? Garante vida. A morte de Jesus garantiu a minha e a sua vida eterna. E aí eles estão olhando e falaram: eita, que se mataram tudo, vamos subir contra os 3 reis, vamos juntar todo mundo que a gente puder. E eles juntaram homens velhos e homens mais novos e jovens, e eles estão subindo com tudo, porque acharam que os outros estão mortos, só vão lá buscar as armas, os animais e levar para casa. Ei, o inimigo está olhando para você e está achando que você está morto, está acabado, mas é o sangue de Jesus que está te guardando, é o sangue do Cordeiro que está te sustentando, é o sangue do Cordeiro que está sustentando a tua alma. E aí que eles vão subir com tudo. Quando eles chegam lá, a Bíblia diz que levantou-se Israel. Glória a Deus. Hoje é noite da gente se levantar, porque Deus vai dar a vitória na nossa mão. Glória a Deus. Como? Por causa do sangue, por causa da promessa, por causa da palavra, porque você cavou a cova, porque você acreditou, porque o Senhor falou, e se Ele falou, Ele é Deus para cumprir. Glória a Deus. Aleluia. E aí o exército moabita está vindo com tudo. E o exército do Senhor, aqueles que tinha um do Senhor e os outros 2 ficaram juntos, né? E aí viraram do bolo do Senhor. A Bíblia diz que eles se levantaram para peleja. Aleluia. Hoje a gente vai se levantar para pelejar. E aí o crente peleja é brigando com o vizinho, é chamando a atenção do fulano, não. O crente peleja orando, o crente peleja lutando no louvor e adoração, o crente peleja quando ora, o crente peleja quando adora, o crente peleja quando vem na igreja, o crente só peleja quando está do ladinho de Jesus. Deus, aleluia. E aí eles se levantam. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, se levantaram, olha lá, o povo de Israel, os de Israel se levantaram e feriram os moabitas, e eles fugiram deles. Imagine você, que eles chegaram achando que ia vencer. O povo de Deus se levantou e falou: aqui não, aqui você não ganha não, aqui tem água, aqui tem copa, aqui tem sangue, aqui tem um cordeiro, aqui você não manda, aqui não. E aí eles vão brigar, o povo lá, os 3 reis, vão brigar com o exército inimigo, a ponto do exército inimigo, os que sobreviveram, fugirem. Pensa que o adversário se cansou. A Bíblia vai dizer que o rei dos moabitas juntou 700 homens e falou: vamos pegar o rei de Israel. Porque o nosso adversário não cansa, nem brinca de ser adversário. Porque o nosso inimigo não vê que você deu uma peleja e diz: ó, é vitorioso, não mexo mais. Não, o nosso adversário vê que a gente está ficando cada vez mais firmado em Deus, e ele quer cada vez mais nos derribar, nos destruir, nos derrubar. Mas o nosso Deus diz que vai dar a vitória, então ele dá a vitória. A Bíblia vai dizer que ele se juntou, mas vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancaram espada para romperem contra o rei de Edom, de Israel, porém não puderam. O seu adversário vai tentar, mas ele não vai poder, porque o Todo-Poderoso vai te guardar, porque o Todo-Poderoso vai na sua frente, porque o Todo-Poderoso é fiel, é majestoso e te guarda, te acompanha e te unge e te preserva. Glória a Deus. Eles saíram de lá derrotados. Aleluia. O rei dos moabitas ficou tão irado que ele fez um pacto com o seu Deus. Pegou o filho, que ia ser o sucessor, e queimou o filho no holocausto aos deuses estranhos. Porque ele queria vencer, mas nem assim ele venceu. Sabe o que o Senhor está nos dizendo nessa noite? Que muitas são as ciladas do adversário, mas o Senhor tem nos livrado de todas. O que é que o Senhor está nos dizendo? Que o inimigo tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes e não parou de tentar. O Senhor está te dizendo que tem me guardado e te guardado contra as tentativas do inimigo, contra as investidas do adversário, de tirar você da presença do Senhor, de tirar você da igreja, da casa do Senhor, de tirar você dos trabalhos que o Senhor está pondo na tua mão. Não uma, mas 3 vezes eles tentaram. E nas
3 vezes Deus deu livramento. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós somos o povo do Senhor. O que é que nós aprendemos com essa palavra nessa noite? A primeira coisa, não sai para a guerra despreparado. Eles saíram e tiveram que correr atrás do prejuízo. Vai guerrear, então leva a água, que é Jesus. Enche o seu cântaro de Jesus. E não sai para a batalha sem estar cheio de Jesus, não. Mas se porventura no meio da batalha você tiver sede, vai procurar um profeta de Deus. E quando eu digo profeta de Deus, eu não falo para você sair caçando oração, não é isso. Vai procurar a palavra de Deus. Naquela época a palavra, não existia a Bíblia, irmãos. A Bíblia é recente. Pensa, nós estamos falando de mais de 2, 3 mil anos atrás. Naquela época não tinha Bíblia para a gente consultar e não ser enganado. Mas hoje a gente tem a palavra dentro de casa. Está no meio da batalha, abre a Bíblia e diz: fala comigo, Deus. E aí eles entenderam que precisavam da direção de Deus. E aí quando eles foram buscar, eles viram que o profeta chamou um adorador. Está no meio da batalha, adora que a mão de Deus desce. Está no meio da guerra, adora que a mão de Deus desce. A resposta vem. E aí a resposta veio através de Eliseu. E veio como? Como uma orientação e uma certeza. A orientação era: cava a cova. A orientação era: cava a cova. Cava a cova. De novo, igreja, cava a cova. É isso que você vai fazer hoje. Daqui a pouco nós vamos orar para cavar a nossa cova bem funda, para encher de água. Glória a Deus. E cavar a cova você já sabe que é se esforçar. Depois que eles se esforçaram e tinha além da orientação, tinha uma promessa: vai que eu garanto a vitória. Depois que eles se esforçaram, eles ofereceram algo a Deus, a oferta. Ofereça a sua vida, ofereça a sua família, ofereça a sua casa, ofereça você a Deus. Porque quando o sacrifício é verdadeiro, o que é que a Bíblia diz? Quando Noé desceu da arca, Noé desce e vai fazer um holocausto ao Senhor. Ninguém mandou ele fazer, mas ele sentiu necessidade de oferecer algo para Deus, que poupou a vida dele e dos seus familiares. Ei, nessa pandemia, mais do que qualquer outro tempo, nós precisamos oferecer a nossa vida a Deus, que tem nos poupado e poupado a nossa casa. E quando ele ofereceu o incenso, o Senhor recebeu como cheiro suave e agradável. Aleluia. Oferece a sua vida no meio da guerra, que aí Deus vai receber o cheiro do seu holocausto, da sua sinceridade, da sua adoração, e vai trazer resposta. E qual era a resposta? Era a água que eles precisavam. E da onde veio a gente não sabe. A gente só sabe que a água estava descendo e estava jorrando e encheu as covas. E depois que encheu a cova, aparecia cor de sangue para o inimigo, porque era o sangue do cordeiro. Glória a Deus. Não saia da presença de Deus. Nem desista de cavar as suas covas. Aleluia. Glória a Deus. Porque todo mundo que foi para a cova saiu dela. Você se lembra que o moço foi jogado na cova? O nome dele era José. Ele ficou na cova? Não. Mas a cova garantiu a proteção dele por um período. Você se lembra de um outro homem chamado Daniel que foi lançado na cova dos leões? Ele ficou na cova? Não. Mas a cova garantiu o agir de Deus. Aleluia. Você se lembra de um profeta chamado Jeremias que foi jogado dentro de uma cova? A cova matou Jeremias? Não. Ainda garantiu que ele ficasse diante dos inimigos que estavam lá e queriam devorar Jeremias, porque ele falava de Deus de uma maneira verdadeira. A cova não mata, a cova é provisão de Deus. Então cava a tua cova, que Deus enche ela de água. Eles cavaram, Deus encheu de água, eles estavam abastecidos, a necessidade deles de água foi suprida, eles partiram para a guerra e Deus deu a vitória. Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar com você. Aleluia. Esforça-te e o Senhor vai te ajudar. Faz a sua parte, não que Deus precise, porque Deus fez tudo só com a sua palavra.
Deus não precisa, mas você precisa da atitude de se esforçar. E nós vamos nos esforçar em oração nessa noite. Eu quero que você ore com o mais profundo do seu ser nessa noite. Faz aquela oração sincera e verdadeira. Apresenta agora a tua cova. Fala: Deus, eu preciso que o Senhor encha isso. Deus, eu preciso que o Senhor resolva isso. Deus, eu estou te apresentando meu problema hoje. Meu problema é esse. Senhor, eu estou disposto a orar. Eu estou disposto a obedecer. Eu estou disposto a adorar. Eu estou disposto a permanecer na igreja. Eu estou disposto a guerrear. Então ajuda-me, Senhor, e supre a minha necessidade. Você vai orar com fé, crendo que o Senhor é poderoso para fazer o que ninguém pode fazer por mim e por você, só Ele. Feche seus olhos. Deus santo, Deus bendito, Deus poderoso. Aqueles reis estavam numa situação difícil, Senhor, mas um deles teve o desejo de buscar a Tua palavra, e a Tua palavra trouxe garantia e orientação. Hoje a Tua palavra foi ministrada para a minha vida e a vida dos meus irmãos, e ela trouxe nessa noite garantia de que o Senhor nos dará vitória, e ela também nos trouxe orientação. É necessário nos esforçarmos, é necessário clamarmos, é necessário buscarmos, é necessário oferecermos a nossa vida como sacrifício, Senhor, vivo ao nosso Deus, no Teu altar, Senhor. É necessário, meu Deus, deixarmos para trás todas as coisas e caminharmos para uma vida nova, como fez Eliseu, Senhor, para ser usado, para ser ousado, para ser homem de Deus. Então, em nome de Jesus, eu te peço, nos dá graça, nos enche de ânimo, de vigor, para a gente cavar, Senhor, para a gente buscar, Senhor, para a gente ir na profundidade, na intimidade, Senhor, para sair do óbvio, Senhor, para sair da superfície, Senhor, e no mais profundo para ser abençoado, meu Deus, e no mais profundo para alcançar vitória, para alcançar solução, para alcançar milagre, Deus. Então, em nome de Jesus, nos enche de graça, Senhor, porque nós temos necessidades e elas só serão supridas pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, onde estiver um irmão agora orando, uma irmã, Senhor, clamando, Senhor, visita ele com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e enche de ânimo para cavar as covas até que a água desça, até que Deus responda, até que Deus transforme, até que Deus visite, Senhor. Enche de graça a minha vida e a vida do meu irmão, Senhor, para que nós possamos, Senhor, cavar as nossas covas e sermos cheios da água viva que vem do céu. Senhor, nos enche da Tua misericórdia, nos enche da Tua graça, Senhor, e que esta palavra possa produzir frutos abundantes de vitória, Senhor, em nome de Jesus. Você pode se assentar dando glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que eu acho interessante? Por causa de Josafá, Deus abençoou os outros. Eita Deus. Você crê que a sua bênção vai alcançar os outros? Eu creio nisso. Aleluia. Quando o Senhor nos abençoa, abençoa os outros. Aquele rei Jorão foi esperto, se juntou com gente de Deus. Então seja esperto como ele, se junta só com gente de Deus. Porque gente de Deus atrai a presença de Deus, e a presença de Deus traz a água que você precisa. Foi muito bom estar com vocês aqui. Eu quero lembrar vocês que nós temos um canal.